Então vamos receber junto aqui Rafael Albertoni. E aí, galera, tudo bem? Obrigado por aí. E aí, pessoal, tudo bem? Gostando do evento? Tá fantástico, né? Muito bom. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal que me convidou para estar aqui hoje com vocês. Por muitas vezes eu tive aí na plateia e hoje estou aqui com vocês para dividir um pouquinho de uma das coisas mais importantes que eu aprendi a respeito de copyright nos últimos tempos. É engraçado porque tem alguns poucos cursos que a gente faz, ou algumas poucas coisas que a gente faz, que mudam tudo, que transformam as coisas. O que eu estou para apresentar para vocês aqui agora foi uma coisa que mudou tudo para mim. E que eu acredito que vai facilitar muito a vida de vocês. Quem aqui, para a gente começar, já tentou fazer uma copy? Quem aqui? Levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem aqui conseguiu ter pelo menos uma venda com uma copy? Ótimo, legal. Vocês são uma plateia diferenciada. Quando eu faço essa pergunta para o pessoal, geralmente 10% das pessoas teve algum resultado. E a grande maioria trabalhou e não funcionou. Não deu o que eles queriam, né? Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de facilitar esse processo. Porque geralmente, quando a gente aprende copy, a gente aprende uma estrutura. E a gente acha que o que a gente colocar naquela estrutura vai funcionar. E isso não é necessariamente verdade. Tem uma coisa antes, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, eu sou fundador da SB Copy, a Sociedade Brasileira de Copywriting. E, importante, o link da apresentação vai estar no final, se vocês quiserem anotar. Mas depois vocês podem baixar a apresentação e todas as cópias que eu vou mostrar aqui para vocês vão estar lá para vocês baixarem, tá bom? Legal. Show de bola. Acho que faz uma diferença a gente aprender. Quem estava aqui na palestra do Beto ontem? Ótimo. O Beto me ensinou muito a respeito de copywriting. Eu aprendi muito com a Empíricos. E esse conceito, inclusive, eu comecei a aprender junto com eles, né? Então, vamos lá. Então, hoje o que a gente vai falar... antes de mais nada, quem sou eu? Eu sou o Rafael, sou fundador da Sociedade Brasileira de Copywriting. E o que é SB Copy? A questão é o seguinte, o Cleiton estava falando aqui de copywriting ser algo que funciona para qualquer pessoa e para qualquer negócio. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que copywriting serve para qualquer negócio e qualquer pessoa, mesmo que você trabalhe numa empresa de alguém, que você seja um funcionário, vai ajudar você a gerar mais resultado, a persuadir mais pessoas? Concordam? A missão da SB Copy é trazer copywriting para o Brasil, mas de verdade, sabe? Não só ficar no mundo digital, a gente trazer isso para todo mundo. As pessoas precisam conhecer, precisam aprender essas estruturas que funcionam tão bem e que já têm séculos, né? Então, isso é SB Copy. Mas ninguém está nem aí para quem é SB Copy, quem sou eu, vocês querem aprender copywriting, né? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os 10 fundamentos para criar uma Big Idea. Alguém aqui já ouviu falar do conceito de Big Idea? Deixa eu ver. Olha, algumas pessoas, legal, ótimo. Muito bem, são 10 fundamentos que eu vou mostrar para vocês, para se fazer antes, para você criar antes de começar a escrever. Então, aqui a gente não vai falar de um modelo que você pode seguir o passo a passo para escrever sua copy. Tá? Isso tem bastante já, tem vários modelos. A questão é, o que você coloca dentro desse modelo que vai fazer toda a diferença. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é uma Big Idea? É o principal assunto da sua copy. Sabe o tema da redação do Enem? É aquilo. Se você fugir do tema, você perdeu, certo? A sua redação vale 0. O que mais acontece, um dos maiores erros, é as pessoas fugirem do tema. É a gente começar a falar sobre o assunto e depois a gente muda de assunto. Porque a gente não tem tanta facilidade para escrever. A maneira como a gente aprende a escrever é na escola. E na escola você ganha nota, enfim, para coisas que não fazem sentido na hora de fazer copywriting. Aliás, essa não está na apresentação, mas é uma das dicas mais importantes de copywriting. Copywriting é uma conversa. Copywriting não é um texto, é uma conversa. Você tem que simular uma conversa. Algo que você fala, a pessoa pensa, e você fala assim, vou responder o que ela acabou de pensar. Se você conseguir fazer esse processo do começo até o final, o cara não tem outra alternativa que não comprar, porque ele concorda com você em tudo. Tá? Então, é o motivo pelo qual a pessoa parou para ler aquilo que você está apresentando para ela. Lembra do impacto que o Beto falou? É isso, é o que vai trazer o impacto. Essa é a Big Idea. E tem uma definição de um cara um pouco desconhecido, né, que não sabe nada de marketing, que chama David Ogilvy, que ele diz o seguinte, você nunca terá fama ou fortuna a menos que invente grandes ideias.
Somente uma grande ideia poderá atrair a atenção dos consumidores e levá-los a comprar o seu produto. A menos que a sua publicidade contenha uma grande ideia, ela vai passar como um navio à noite. Quantas pessoas aqui já tentaram fazer uma copy e ela passou como um navio à noite? Você vai lá, faz o seu anúncio no Facebook, você fala, cara, tá fantástico. Nossa, vou ter clique pra caramba. E ninguém liga. Né? Já aconteceu com todo mundo aqui, né? Com quem não aconteceu é porque não tentou ainda, porque vai acontecer. Né? E é normal. A questão é, se você achar uma big idea, você tem 80% da sua copy pronta. É só sentar e escrever. Eu vou mostrar para vocês isso. Vamos lá. Como eu te falei, 80% da copy está lá. Então, são 10 fundamentos da big idea. A gente vai voltar bastante nisso, tá? Não precisa correr para anotar, não. São 10 formas de você colocar a sua ideia principal na sua copy e que vão facilitar muito na hora de escrever. Eu costumo dizer que eu levo mais ou menos, sei lá, vamos dizer que para fazer uma carta de vendas, eu levo hoje umas 2 semanas para escrever. Eu passo mais ou menos uns 14 dias pensando no que eu vou escrever, e um dia eu sento, escrevo e sai tudo. Enfim, você consegue escrever 12, 15 páginas em um dia. É tranquilo fazer isso. A questão é, por que você não consegue? Porque na hora que você senta, você não sabe o que falar. Então, você tem que pensar nisso antes. Então, são 10 formas de você achar a big idea do seu negócio e do seu produto. Primeiro, um dos fundamentos é que a big idea tem que ser simples. Tem que ser algo que você fala e as pessoas entendem. Você não precisa explicar nada, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Vinícius está aí? Acho que não, né? O Q48 é um dos programas mais fantásticos que eu vi e que ele acertou na big idea logo no começo. Então, ele falava assim, 15 minutos de exercício, 48 horas queimando gordura. Cara, quem não para ler um negócio desse? Percebe que não dá para não ler? Quem que conhece o BuzzFeed? Sabe aqueles links, aqueles títulos que eles põem? Você fala assim, cara, você terminou de ler um negócio completamente inútil. Tem outros 15 que você quer ler e que não fazem o menor sentido. Que você fica ali preso por 1 hora, lendo um negócio que você fala, cara, como é que... Né? Só porque os caras botam uma imagem estranha e um título muito bom. É isso que você tem que fazer com a sua copy. Você tem que prender o cara na conversa, tá? Então, o título dele, que ele usa hoje é milhares de pessoas estão relatando obter um ano de resultado de emagrecimento em apenas 8 semanas. Isso é uma puta de uma promessa. Vocês entenderam? Eu preciso explicar esse título? Eu não preciso explicar, ele está ali. Tudo o que precisa está ali. Está fácil, está claro, você já sabe sobre o que é, te interessou, você vai ler. Né? Então, eu coloquei um trechinho dele aqui, inclusive coloquei um trechinho de vários. Né? A Queima de 48 Horas é um dos programas de maior sucesso no Brasil, que já soma mais de 40 mil alunos, e o motivo é simples, ele transforma o seu corpo em uma máquina de queimar gordura com exercícios simples e curtos. Gente, tudo o que ele vai falar na copy dele é sobre perder gordura 48 horas depois de fazer exercício. Ele não vai falar sobre perder gordura, sei lá, comendo algum alimento diferente. Ele não vai falar sobre sobre assuntos paralelos. Ele vai falar só sobre aquilo. Ele vai jogar prova, ele vai jogar depoimento, ele vai falar só sobre um assunto. Essa é a big idea da sua copy. Outro exemplo, ela tem que ser direta. Tá? Outro fundamento, ela tem que ser direta. Você precisa direto ao ponto. Então, olha só isso. Isso aqui é uma copy de 1912. Uma agência de publicidade colocou essa copy no ar. E eles falaram assim, a big idea é, os nossos funcionários ganham salários de 25 mil dólares. Em 1912, é o mesmo que falar 250 mil reais por ano. Tá? Qual que é o título? Salário de 25 mil dólares. O cara para ler, ele começa a olhar, ele fala assim, olha, tem 9 caras nesse escritório que ganham 25 mil dólares por ano. São salários pagos para funcionários, eles não são empregados nossos. E ele continua depois, ele fala assim, e esse é o menor salário que a gente paga nessa empresa. Por que a minha agência de publicidade paga 25 mil dólares de salário para as pessoas que trabalham para mim? Porque a gente dá resultados para os nossos clientes e eles pagam caro para a gente. Se você quer resultado, procura a gente. Se você quer só uma agência de publicidade, pode procurar outra pessoa. Ele só fala sobre isso. Ele não fala sobre mais nada. É claro que você tem assunto para falar do seu produto, ainda mais a gente que gosta tanto do produto que a gente fez. Né? E um dos maiores erros é a gente falar sobre várias coisas. Escolhe um ângulo, uma forma, uma coisa. Fala só sobre isso. Só defende aquela ideia, só fala sobre aquilo. Tá? Novidade. Né? Tudo que é uma novidade chama a nossa atenção. Então,
Olha esse produto, gente. Um produto para aumentar os seios naturalmente. Começa aqui, essa ideia, você fala assim, cara, peraí, né? Quanto se gasta hoje, qual é o tamanho da indústria de operação plástica para aumentar o seio? Olha aí, pronto, ela sabe tudo de seio. Gente, bilhões de dólares, é um mercado imenso, certo? Aí, a big idea é uma técnica francesa de aumento de seio. Se a mulher está considerando colocar um silicone, alguma coisa assim, ela vai parar e vai ler. Concorda? Vocês concordam ou não? No mínimo, você vai olhar. A primeira parte, o impacto foi feito. 80% da sua cópia está aqui. Se você gastar 50 horas fazendo a sua cópia, você vai ter que gastar 40 horas no seu título. A gente fala isso, parece brincadeira, mas é verdade. Se você acertar ali, você coloca todo mundo para dentro. Depois é só continuar com o cara junto com você. É continuar a conversa. Agora, se você errar ali, perdeu, acabou, não tem papo, não tem volta, né? Olha só. Olha o que eles escrevem, gente. Eu acho fantástico isso. E percebam o tom da conversa. Quantas vezes já aconteceu com você, no cinema, num restaurante, ou simplesmente passeando com o seu marido, noivo ou namorado, de repente você nota que ele está olhando para outras mulheres. Simplesmente porque elas têm um busto perfeito. Bicho, a mulher já subiu no salto, tá puta, quer rasgar o papel, né? Outubro de 1979. Só para vocês verem o quanto isso é antigo. Tem muita coisa muito boa para a gente olhar nas antigas, tá? E é uma novidade. Isso, importantíssimo, desperta emoção. Se você não despertar emoção, a tua cópia não vai vender nada. A gente compra com emoção, justifica com lógica. Tá? Essa é uma das frases que eu aprendi, que eu repito para todo lugar. Você compra com emoção e justifica com lógica. Os dois passos são importantes. Agora, você não vai ser chamado a atenção pela lógica. Só vai te chamar a atenção se for emocionante. Tá? Então, um livro, olha só, isso daqui é um cara que, agora não tem a data ali porque você não tinha data, mas era um livro que o cara manda para casa das pessoas, o livro, um livro pequeno, que é uma copy, tá? E lá tem para o cara fazer uma carta, colocar dinheiro dentro da carta, colocar no correio e mandar para a empresa. Existem empresas que fazem isso nos Estados Unidos até hoje, tá? Mas por anos, a indústria de mail order, ou seja, de pedir as coisas pelo correio, foi uma indústria bilionária. Existiam agências que cuidavam só disso. Você imagina quanto custa para você pegar um livro, pegar uma copy e mandar para 1000 pessoas. Esses caras não podiam errar. Eles não podiam errar, porque eles estavam gastando $1 para mandar para a casa de 1000 pessoas, ou de 1 milhão de pessoas. Eles não podiam errar. Eles tinham que fazer um ROI positivo. Então, eles colocavam tudo, né? Olha só a big idea. Comidas naturais são melhores que remédio para reduzir o seu colesterol. Se você tem algum problema de colesterol ou é preocupado com isso de alguma maneira, no mínimo, você vai parar para ler. No mínimo. Aí o título era o seguinte: expulse a gordura de dentro das suas artérias. Olha só, ele fala assim, farelo de aveia é só o começo. Por que ele fala isso? Porque as pessoas ouviam muito falar que farelo de aveia ajudava a diminuir o colesterol. Primeira coisa que ele fala é uma coisa que já está na sua cabeça. Tá? Farelo de aveia é só o começo. Muitas comidas e suplementos naturais, ao invés de remédios caros, podem reduzir dramaticamente o seu colesterol por apenas alguns centavos. Isso é o que a gente chama do começo de uma lead. Vocês estavam aqui também quando o Beto falou ontem na Empíricos sobre a lead. O que é a lead? Em jornalismo, a lead são as partes principais do texto que você vai entregar. Né? Em copy, são as primeiras 800 palavras ali. As primeiras 4 ou 5 páginas. Se você não prender o cara nas primeiras 4 ou 5 páginas, você acha que ele vai ver a sua oferta? Ele não vai. Se você não pegar o cara no título, começa que ele não vai nem ler o seu lead. Né? Então, você precisa prender o cara aí. Tudo que a gente fala é algo que já está na cabeça das pessoas. Você não precisa trazer nada que ele ainda não pensou. Aliás, olha que louco, né? Você gosta de conversar com alguém que fala ou que pensa diferente de você? Tenta responder. Vocês gostam de conversar com pessoas que pensam diferente de você? Sim? Não. Ninguém gosta. Você só gosta de ouvir aquilo que você já sabe. Quer ver um exemplo? Você está lá conversando com vários amigos seus, e aí aparece uma pessoa que você não conhece, e aí você gosta muito, sei lá, de jiu-jitsu, tá? Aí o cara vira por acaso e fala assim, nossa, eu sou o campeão brasileiro de jiu-jitsu. O cara, caraca, velho, eu adoro jiu-jitsu, velho, vamos conversar. Aí o cara fala, não, mas a gente estava falando de engenharia. Foda-se, cara, não quero falar de engenharia.
Eu quero falar de uma coisa que já está na minha cabeça. Percebe? A gente não gosta de falar sobre coisas que a gente não pensou ainda. Você só lê, só vê coisas que já te interessaram em algum momento no passado. Por isso, quando a gente faz uma cópia que chama atenção, é algo que já está na sua cabeça. É algo que você, de alguma maneira, já pensou, é só um ângulo um pouco diferente. Tá? Ela tem que ser única. Essa daqui é muito importante. Quantas vezes você já viu uma promessa do tipo, ganhe dinheiro na internet? Ou fique rico rápido? Ou, sei lá, perca X quilos em tanto tempo? Cara, milhares de vezes. Isso é igual banner em blog. Sabe o banner blindness, que você não vê mais nada de banner? Você olha aquilo e fala, não quero ler, tchau. É segundos. Tem que ser algo único, diferente. Olha esse. Essa é uma copy do Brasil, da década de 90, do OB. Cara, você imagina ser um copywriter que vai escrever para vender OB. Pô, difícil pra caramba, né? Como é que você faz isso? Isso é genial, dá uma olhada nisso. A big idea é, para tudo existe uma primeira vez. O título é, deixa eu contar como foi a minha primeira vez. Gente, isso, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é na revista Capricho, em 1990. Tá? É uma página em branco, com um texto, que só tem uma foto do OB lá embaixo, pequenininha, que você nem vê direito. Tá? Então, a primeira coisa é um título assim, deixa eu contar como foi a minha primeira vez. Qualquer pessoa que está lendo a revista Capricho, para e lê esse texto. Qualquer pessoa. Até homem. Qualquer um, certo? Aí ele fala assim, um dia você foi ao colégio pela primeira vez. Um dia você andou de bicicleta pela primeira vez. Um dia você beijou pela primeira vez. Essas coisas a gente não esquece. Mas lembra quando você esperou por elas como se fosse uma coisa de outro mundo? Vocês percebem como é? É algo que a pessoa já está pensando. É algo que já fez parte da vida dela. Isso é genial, né? Ela tem que ser uma ideia chiclete. Vai ter um cara que vai vir aqui falar com vocês, que é o Jonah Berger. Ele é fantástico para falar sobre ideias que contagiam. Né? Então, ele vai contar para vocês um spoiler da próxima palestra aí. Não sei que hora que é, mas é daqui a pouco. Ele é fantástico. E ele vai falar muito sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo do que é uma ideia chiclete para vocês. A tesoura do Mickey e da Minnie. Quem lembra dessa? Ele falou assim, qual que é a big idea? Eu vou repetir o que as crianças estão falando na escola. Elas falam isso o dia inteiro, cara. Quantas vezes, né? Eu tenho, você não tem. É isso a copy. Ele não fala mais nada. É emoção pura. Percebe? Ele só está falando com a criança. Ele não está nem aí para irritar o adulto que está assistindo. Ele não liga para isso. Isso é muito legal. Pensa assim, a pessoa não está nem aí para todo mundo que ele está assistindo a copy dele, ou que está vendo a copy dele, que não é o cliente. Ele está falando, lógico, na televisão, né, não é nada direcionado, mas ele está falando com quem? Com o pai? Não, ele está falando com a criança. Ele está botando ali o colega chato, penteiro dele, que vai pegar uma tesoura do Mickey e vai falar na cara dele que ele tem e você não tem. Bicho, não tem quem segura uma criança para não pedir uma tesoura desse. Gente, imagina o seguinte, agora é fácil. Você está com a ideia aqui. Agora, pensa que alguém chega e fala assim, olha, eu quero te pagar para vender uma tesoura. Porra, difícil pra caramba, né? Aí o cara tem uma ideia como essa. Isso é uma big idea. Isso dura 30 anos. Até hoje, quem viu aquele comercial se lembra disso. Certo? Tanto que eu falei, vocês, ou você comprou, ou você comprou para o seu filho, ou você comprou para você, né? Isso foi em julho de 92. Ela tem que ser útil, ela tem que servir para alguma coisa, tem que fazer algum sentido. Vou dar um exemplo. Olha essa, é um creme para eliminar pelos, tá? Isso na década de 90. Elimine os pelos do seu corpo para sempre. Essa é a headline. É para mulheres, tá? Se vocês vão ver depois, esses materiais todos eu peguei só uns trechos, tá? Então, a hora que vocês pegaram o slide das copies, vocês podem baixar todas elas. Tá? Então, vale a pena, gente. Perde ali uma meia hora e lê todas, que vale muito a pena. Aí eles falavam assim, os pelos não voltam mais a crescer. Essa é a headline. Percebe que a headline, ou o título, não é necessariamente a mesma coisa que a big idea? A ideia que você tem é o gancho, é o ângulo que você vai falar. É sobre o assunto sobre o qual você vai falar. Não necessariamente ele é o título. Uma big idea pode ter vários títulos diferentes.
Você pode falar que, por exemplo, os pelos não voltaram mais a crescer. Na verdade, nesse daí tem uma foto de uma mulher, falando, tipo, passando a mão na perna, assim, falando, sabe, tipo, tem um auxílio visual junto. Mas ela poderia falar, por exemplo, nunca mais tive que me depilar. Certo? É uma headline diferente. Tá? Então, a tua headline, o título da sua copy, não necessariamente é exatamente igual à sua big idea. A big idea é o conceito que você vai falar. Se você acertar aqui, todo o resto fica muito mais fácil. Tá? Aí ela falava o seguinte: eles caem para sempre, é espantoso. Percebe o tom de conversa? Seu rosto, seus braços, suas pernas livres sempre daqueles pelos supérfluos. Provavelmente você já tentou se livrar daquela penugem ou dos pelos indesejáveis. E continua. Percebe que dá vontade de continuar lendo? Você fala assim, cara, eu quero o que mais que essa pessoa vai falar sobre isso? Né? Ela vai defender a headline, ela vai provar a headline, ela vai provar a big idea dela. Tá? O que mais? Ela tem que ser específica. Né? Esse é bom, o gatilho da especificidade a gente já falou muito. Mas ela tem que ser específica. Se você falar de algo genérico, algo, por exemplo... percebem que ganhe dinheiro online é muito mais fraco do que ganhe R$1.000 online amanhã? As duas são ideias muito batidas, né? Mas é muito melhor falar o quanto o cara vai ganhar em quanto tempo. Né? Então tem que ser específica. Vou dar um exemplo. Consultoria financeira. Tá? A sua aposentadoria será de apenas R$1.081 por mês. Olha o tamanho do título. O título era o seguinte: para o INSS, o valor máximo da sua aposentadoria já está decidido. Isso é 1998, tá? 4 anos depois do plano real. Já está decidido, R$1.081 por mês. Se você quer mais do que isso, peça agora o seu estudo personalizado da Envida Aposentadoria Plus e Catu Hereford. Tá? Isso é a headline. Tá? Por que eles faziam assim? Porque eles têm uma página para responder. Vocês têm vídeos, vocês têm as suas páginas para colocar quanto texto vocês quiserem. E aí ele falava assim, R$1.081 por mês, esse é o valor máximo da aposentadoria que você deve receber pelo INSS. O que você vai fazer para manter o seu padrão de vida depois que se aposentar? Se você não estava pensando nisso, agora você está. Fala, caraca, velho, e aí? Né? E aí ele te deixou preocupado e vai responder dentro da copy. Setembro de 98. Ela tem que ser urgente. Esse daqui é fantástico, também é mais uma que o cara mandava um texto na casa das pessoas, pagava para deixar lá. E era a cura da artrite. Se você tem artrite e você olha uma headline dessa, eu garanto, você vai ler. Aí estava assim, médicos da Suécia dizem que existe cura para artrite. É a foto, do lado vocês vão ver, é a foto de um cara bizarro, com cara de médico. Ele deve ser um médico, mas ele é estranho, né? Já te chama atenção só por isso. E ele está falando sobre a cura da artrite de uma forma natural. Aí ele fala assim, existe cura para artrite. Dizem muitos médicos suecos. Ou seja, não é o cara da headline que está falando, é o médico, né? Eles desenvolveram um tratamento pouco ortodoxo e especialmente bem sucedido. Essa headline e essa copy também é de mais ou menos 1970, tá? Tem que ser uma promessa. Por exemplo, essa aqui é fantástica. É muito antiga essa também, vocês vão ver lá. É um curso de autodefesa. Ele falava assim, aprenda a se defender em casa, seja um temível defensor em apenas 30 dias. 10 vezes mais eficiente que judô e karatê combinados. Qual é o segredo? Não importa se você é magro ou gordo, forte ou fraco, alto ou baixo, velho ou jovem. Eu posso te deixar um arsenal de força e agilidade. Olha que louco, né? E do lado tem uma foto, um desenho de um cara bizarro assim, né? Então, esses são os 10 fundamentos para que você crie uma big idea que grude na cabeça das pessoas e que faça elas olharem. Você pode fazer uma ou uma combinação delas. Se vocês olharem com atenção, várias delas têm vários elementos desses 10. Mas esses 10 fundamentos são fantásticos para que você comece a pensar em como fazer a big idea do seu negócio. Tá? E a regra do 1. O que é a regra do 1? É uma coisa que você vai falar na sua copy. Se você vai falar sobre a cura da artrite, você não vai falar sobre os outros 38 benefícios que o seu produto tem para outras pessoas. Você vai falar sobre a cura da artrite. Você vai mostrar para o cara que funciona. Você vai mostrar para ele casos de sucesso. Você vai mostrar para ele por que funciona. Você vai mostrar para ele por que as objeções que ele está pensando sobre não funcionar não são verdade. Você vai defender o seu caso. Pensa num copywriter como um advogado. Você tem que fazer as pessoas acreditarem naquilo que você está falando. Você vai defender tudo sobre aquilo. Isso quer dizer que tem coisas que você vai falar e tem coisas que vai omitir.
Por quê? Porque simplesmente não te ajudam a avançar a conversa, tá? E alguns conselhos do Titio Ogilvy, que são 5 perguntas para você saber se você tem uma big idea ou não. Por exemplo, a primeira, você quase engasgou quando você leu pela primeira vez? Segunda, você pensou, caramba, eu queria ter tido essa ideia? Quem aqui queria ter tido aquela ideia de 5 minutos de exercício, 48 horas queimando gordura? Eu queria ter tido essa ideia, velho. Ela é única. Ela se encaixa perfeitamente com a sua estratégia. Ela poderia ser usada pelos próximos 30 anos. Se a sua resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, trabalha mais um pouco. Ela tem que ser sim para todas as perguntas. Tá? O que é? Não se preocupem, os slides vão estar no final. Como ter big ideas? Esse é um cara, não sei se vocês conhecem, quem aqui já viu Mad Men? Tá bom, eu vou deixar esse cara ensinar vocês como ter big ideas. Pessoal, toca o vídeo para mim, por favor. Obrigado. Não, o vídeo, pessoal. Um antes, aqui. Aquele momento estranho que todo mundo fica esperando o vídeo tocar. Aí. Peggy, just think about it deeply. Then forget it. And an idea will jump up in your face. Thank you. É simples assim, de verdade. É mais ou menos assim que eu faço para ter as minhas. Eu pego tudo que eu tenho para estudar sobre aquele assunto. E eu destruo de estudar. Aí eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu vou tomar banho, eu vou ler um livro, eu vou assistir Mad Men. E do nada, pum. Caraca, velho. É isso. E aí eu vou escrever sobre aquele assunto. E mais uma do David Ogilvy para vocês. Grandes ideias vêm do inconsciente. Assim é na arte, na ciência e na publicidade. Mas seu inconsciente deve estar bem informado. Ou a sua ideia ou ela vai ser irrelevante. Encha sua mente consciente com informações. Desligue do processo racional. Você pode ajudar esse processo indo para caminhar, tomar um banho quente, ou tomando meio litro de vinho. De repente, se a linha telefônica do seu inconsciente estiver aberta, uma grande ideia vai surgir dentro de você. Muito obrigado. Aqui estão os slides para vocês, vocês podem baixar. E é isso, pessoal. Valeu.